Olá, estamos aqui continuando as aulas sobre o terceiro ensaio de Robert Owen da obra Uma Nova Visão da Sociedade. Nós paramos quando Owen estava fazendo uma crítica contumaz contra a ignorância. Diz ele, este não é um pequeno erro que envolve apenas consequências triviais. É um erro fundamental da mais alta magnitude possível. Entra em todos os nossos procedimentos em relação ao homem desde a infância, e será considerado a verdadeira e única origem do mal. Ele gera e perpetua a ignorância, o ódio e a vingança, onde sem esse erro apenas inteligência, confiança e bondade existiriam. Owen está criticando a crença de que o homem forma seu próprio caráter sozinho. Ele é responsável por se tornar bom ou mal, e na verdade o Owen não acredita nisso. Para Owen, o homem não se forma, ele é formado, diz ele. Este erro não pode mais existir, pois todo dia tornará cada vez mais evidente que o caráter do homem é, sem uma única exceção, sempre formado para ele, que pode ser e é principalmente criado por seus antecessores, que eles lhe dão ou podem lhe dar suas ideias e hábitos, que são os poderes que governam e dirigem sua conduta. Então aqui está falando que o homem não se forma sozinho, o homem é formado por alguém, e é formado por pessoas que vieram antes dele, por seus antecessores. Essas pessoas que fornecem os hábitos, fornecem as ideias. Owen enfatiza o caráter científico de suas ideias. Diz ele, o conhecimento desse importante fato não foi derivado de nenhuma das especulações selvagens e acaloradas de uma imaginação ardente e não governada. Pelo contrário, procede de um estudo longo e paciente da teoria e prática da natureza humana, sob muitas circunstâncias variadas. Será considerado uma dedução extraída de uma multiplicidade de fatos, a fim de proporcionar a demonstração mais completa. Então o Owen está dizendo que as suas ideias não é simplesmente um achismo, alguma coisa que ele imaginou, mas é fruto de um trabalho, de um estudo, de uma pesquisa e também de um experimento prático. O Owen é um sujeito empírico, ao contrário de outros homens que em sua época também foram denominados de socialistas utópicos. O Owen fez um experimento prático. Owen revela sua opinião sobre a homossexualidade nesse momento aqui. É uma coisa que a gente tem que destacar para poder saber qual era o pensamento do Owen. Aqui não vamos fazer um julgamento dele, também não vamos pegar e absolvê-lo pela sua época e falar, não, esse era o pensamento da sua época. Mas a gente tem que conhecer o Owen de uma forma completa. Então não era uma pessoa perfeita, não era uma pessoa infalível. Então a gente tem que conhecer todo o pensamento dele. E aqui nesse momento o Owen, nesse trecho, fala o que ele pensa acerca disso. Diz o Owen, efeminados, enganosos, ignorantemente egoístas, intemperantes, vingativos, assassinos, é claro, ignorantes, irracionais e miseráveis. Esses atributos, o Owen diz que são frutos de uma má educação. Então, isso aqui é a opinião de Robert Owen. Então, estamos falando aqui qual que era o pensamento desse homem aqui, desse galês do século XIX. Então, para ele, a homossexualidade era fruto de uma má educação. Tá? Agora, não estamos falando que o Owen estava certo, estamos falando que o Owen pensava. Owen critica a omissão dos esclarecidos. Diz ele, até agora, no entanto, a maré da opinião pública em todos os países foi dirigida por uma combinação de preconceito, fanatismo e fanatismo derivada das mais loucas imaginações da ignorância. E os homens mais esclarecidos não ousaram expor aqueles erros que para eles eram ofensivos, proeminentes e flagrantes. Então ele está aqui criticando as pessoas esclarecidas, os intelectuais, que sabem o que está errado, sabem que a situação da instrução pública, da educação em geral, ela não produz bons frutos, mas eles se omitem disso. E aí nós temos um
uma exposição da crença milenarista de Owen. Owen diz o seguinte, né? Felizmente para o homem, esse reino da ignorância se aproxima rapidamente da dissolução. Seus terrores já estão na asa e em breve serão compelidos a voar, nunca mais a retornar. Então, quando o Owen está expressando isso, né, o fim de um reino de ignorância, né, aqui ele está expondo a sua crença no movimento milenarista. O milenarismo é a crença de um grupo ou movimento religioso, social ou político em uma transformação fundamental da sociedade. É uma transformação após a qual todas as coisas serão mudadas. Então Owen acreditava que existiria um ponto de inflexão, um ponto de virada para a sociedade. Embora ele fosse um homem racional, ele também tinha fé. E essa fé ela se revela em vários momentos. Embora ele critique a igreja cristã especificamente, ele também, em vários momentos, ele mostra que ele acredita em vários conceitos e fundamentos bíblicos do cristianismo. Para Owen, a razão precisa prevalecer. Então, pela divulgação ampla e completa desses princípios, que a destruição da ignorância e da miséria deve ser efetuada, e o reino da razão, inteligência e felicidade deve ser firmemente estabelecido. Então, apesar dos seus surtos ocasionais de fé, o Owen dizia que a razão é que deve prevalecer. O Owen, ele diz que vai apresentar o projeto de sua nova instituição educativa. Diz ele, era necessário dar esse desenvolvimento dos princípios preconizados para que as demais partes da nova instituição, ainda a serem descritas, possam ser claramente entendidas. Passamos agora a explicar os vários propósitos que a escola, a sala de palestras e a igreja devem cumprir. Então ele está dizendo, a nova instituição, ele está se referindo à nova instituição da fábrica de Lanark, que foi chamada de New Lanark. Então o empreendimento do Sr. Dale, que era em Lanark, se transformou em New Lanark, e o Owen aí, ele transformou aquele empreendimento também em um empreendimento social. E aqui ele está falando de 3 componentes que faziam parte da comunidade da fábrica em Lanark, que eram uma escola, uma sala de palestras e uma igreja. É uma coisa interessante para alguém que está criticando a igreja. Bem, Owen fala de uma tríade educativa para reformar as pessoas. Diz ele, deve ser evidente para aqueles que têm algum poder de razão, ainda não destruído, que o homem agora é ensinado e treinado em uma teoria e prática diretamente opostas. Daí as inconsistências, loucuras e absurdos perpétuos, que todos podem descobrir facilmente em seu próximo, sem ter consciência de que ele também possui incongruências semelhantes. A instrução a ser dada na escola, na sala de palestras e na igreja tem como objetivo neutralizar e remediar esse mal. A igreja aqui que ele está se referindo é um espaço dentro de Lanark, um espaço onde as pessoas podem professar a sua fé, podem ter um ensinamento, mas não tem vínculo com a instituição, igreja anglicana ou qualquer outra instituição que já existia. Então aquele é um espaço dele, é um espaço que ele construiu. Owen retoma o preceito de buscar a felicidade do próximo. Diz ele, o preceito que foi dado à criança, de 2 anos de idade, ao entrar no parquinho, que ele deve se esforçar para fazer seus companheiros felizes, deve ser renovado e aplicado em sua entrada na escola. E o primeiro dever do professor será treinar seus alunos para adquirir a prática de sempre agir de acordo com esse princípio. Então, Owen ele insiste nisso, que as crianças têm que ser ensinadas desde cedo, que o seu objetivo, qual é o seu objetivo? É fazer seus companheiros felizes. Então, é trabalhar pela felicidade do próximo. No pensamento deles, todo mundo trabalhar para tornar o outro feliz, então, em conjunto, todos serão felizes. Para Owen, a leitura e a escrita é uma atividade para todos. Diz ele, além do conhecimento do princípio e da prática, do preceito acima mencionado, os meninos e meninas têm de ser ensinados na escola a ler bem e a entender o que leem, escrever rapidamente com uma caligrafia boa e legível, e aprender corretamente para que possam compreender e usar com facilidade as regras fundamentais da aritmética. Então, a língua, no caso ali deles, o inglês,
e a matemática eram coisas fundamentais, né, para Owen e que tanto os meninos quanto meninas tinham que aprender. Então ele, nesse caso, não excluía as meninas. Porque em vários momentos as meninas da história, né, inclusive contemporaneamente, elas são excluídas da escola. E ainda quando elas têm alguma educação, em algum tipo de escola, essa é restrita. Mas, né, a gente fica feliz inicialmente quando lê que o Owen está incluindo, né, as meninas também na educação, mas em seguida ele fala que elas devem ter um ensino diferente dos meninos. Como a gente mencionou, né, que às vezes as meninas, quando têm acesso à escola, aí têm um acesso à escola de maneira restrita. Owen diz, as meninas também devem ser ensinadas a costurar, cortar e fazer roupas úteis para a família. E depois de adquirir um conhecimento suficiente disso, elas devem servir em rodízio na cozinha pública e nos refeitórios, aprender a preparar comida saudável de maneira econômica e manter uma casa limpa e bem arrumada. Então aqui a gente tem um balde de água fria, quem está pensando o Owen ia apresentar um pensamento mais progressista, mas ele é um cara do tempo dele mesmo, né, que acha que as meninas têm que ser ensinadas para cuidar da casa. Owen critica a falta de interpretação de texto e, por consequência, de educação crítica. Diz ele, em muitas escolas, os filhos das classes pobres e trabalhadoras nunca são ensinados a entender o que leem. O tempo, portanto, ocupado na zombaria da instrução é perdido. Owen defende uma educação conectada com a realidade. Diz ele, eles devem primeiro aprender o conhecimento dos fatos, começando com os que são mais familiares para a mente jovem e gradualmente passando ao mais útil e necessário a ser conhecido pelos respectivos indivíduos no nível da vida em que eles provavelmente serão colocados. Então ele estava falando de uma educação voltada para conhecimento de fatos, uma educação que está preocupada com a percepção da realidade e não somente da teoria. Owen conecta o bem individual com o bem coletivo. Diz Owen, assim que a mente jovem estiver devidamente preparada para tal instrução, o mestre não deve permitir nenhuma oportunidade de escapar que lhe permita impor a conexão clara e inseparável que existe entre o interesse e a felicidade de cada indivíduo e o interesse e a felicidade de qualquer outro indivíduo. Então, Owen está dizendo o seguinte, né, que não pode existir bem individual desconectado do bem, não pode existir felicidade individual desconectada da felicidade coletiva, né? A felicidade de um tem que ser a felicidade de todos. Owen enfatiza o ensino baseado em fatos. Diz ele, portanto, é realmente importante que a mente, desde o nascimento, receba apenas aquelas ideias que são consistentes entre si, que estão em uníssono com todos os fatos conhecidos da criação e que, portanto, são verdadeiras. Então, quando ele está falando isso, ele está sendo um pouco empírico. Ele está sendo racionalista. Ele está falando, as crianças têm que conhecer coisas que elas possam verificar, que elas possam constatar que é verdadeiro. Ele está tentando afastar as crenças baseadas somente em fé, que não tem como ser demonstradas. Owen adverte sobre a necessidade de corrigir a má educação dos pais. Então ele está preocupado somente com as crianças, mas com quem elas convivem, com quem elas moram. Diz ele, aqueles que foram sistematicamente impressionados com os erros iniciais e conscientemente pensam que são verdades, necessariamente, enquanto esses erros persistirem, tentarão perpetuá-los em seus filhos. Algum método simples, porém geral, torna-se necessário para combater o mais rapidamente possível um mal de magnitude tão formidável. Então ele está falando que os pais, tendo sido mal ou pouco instruídos, eles vão tentar naturalmente perpetuar a sua má instrução, a sua pouca instrução para os filhos. Todas as suas crenças erradas, todo o seu comportamento equivocado vai ser passado adiante se alguma coisa não for feita para impedir isso. E aí o Owen ele explica a função da sala de palestras. As palestras são para os adultos, diz ele. Foi essa visão do assunto que sugeriu a utilidade de preparar os meios
para admitir palestras noturnas na nova instituição, e pretende-se que eles recebam palestras durante o inverno, 3 noites na semana, alternadamente com dança. Para os mal treinados e mal ensinados, essas palestras podem ser inestimáveis. Então Owen estava fazendo o seguinte, ele programou em New Lanark uma sequência de palestras para os adultos, né? Era a forma que ele tinha de tentar corrigir a sua má instrução, a sua pouca instrução, mas ele alternava isso com lazer. Então tinha dança, então tinha palestra e era seguida por dança, né? Para que não ficasse um negócio chato, né? Que os adultos tivessem somente aulas, né? Eles tinham também um momento de se divertir. Para Owen, não adianta educar somente as crianças. Então Owen não acreditava que era só pegar as crianças, jogar na escola e aí aquilo ali ia resolver a vida delas. Não, porque elas tinham uma família. Elas moravam com essa família também formava ela. Formação não é só da escola, não é só o professor que educa, é a família também que educa. E aí Owen diz, é de fato impossível que crianças, em qualquer situação, possam ser treinadas corretamente, até que aqueles que as cercam desde a infância sejam previamente instruídos. Então essa é uma coisa importante que o Owen coloca, que é realmente verdade. A educação da criança envolve a família toda. Então, o problema da criança aprender ou não, ou ter uma boa formação, não depende apenas do professor. Não é colocar a criança na escola e esperar que a escola sozinha ela vai educar a criança. A criança tem que ser educada pela escola e pela família. E aí o Owen, ele se posiciona de uma forma que mostra que ele não é contra a religião, mas ele é contra a prática da religião no seu tempo. Diz ele, a última parte do arranjo pretendido na nova instituição ainda não foi descrita. Esta é a Igreja e suas doutrinas. E envolvem considerações do mais alto interesse e importância, na medida em que o conhecimento da verdade sobre o assunto da religião estabeleceria permanentemente a felicidade do homem, pois são apenas as inconsistências provenientes da falta desse conhecimento que criaram e ainda criam uma grande proporção das misérias que existem no mundo. Então, o Owen, na verdade, assim, ele não é contra o ensino de religião, ele não é contra a prática da fé, mas ele é contra a forma como isso é tratado no seu tempo, né? Ele aqui, de maneira indireta, está criticando a instituição igreja, ele está dizendo que ela criou miséria no mundo. A forma como a religião é tratada de forma institucional, ele fala que é uma forma equivocada. Bem, nós falamos bastante aqui, né? Mas ainda não terminamos o terceiro ensaio. Nós vamos terminar ele em um outro vídeo. Então, peço que você continue assistindo, continue seguindo os vídeos dessa aula. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, envie comentários. Obrigado.